Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Triolo e hoje nós vamos para mais um episódio do Zero ao WordPress, né, do nosso curso. Se você é novo por aqui, eu recomendo que você dê uma olhada lá no canal. Eu vou até mostrar aqui o canal para vocês, né, que é sempre importante a gente eu verificar aqui, ó. Olha só. Então você tem bastante vídeos aqui, ó. Já estamos aqui, estamos gravando agora o episódio 12 e hoje eu vou falar vou começar agora a introdução ao site propriamente dito, né? Então hoje eu vou falar de divs e como que a gente consegue aplicar o CSS que a gente aprendeu ontem, CSS classes nessas divs, beleza? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o nosso site. Então você vê que já está aqui. Eu vou abrir aqui no Notepad++, por enquanto. Então, assim, a gente tem aqui o nosso site, tem as nossas páginas, né? Página 1, desculpa, página 2, página 3, o nosso index. Temos aqui o nosso CSS, tá? Que ele já está em arquivo. Então, a gente já está começando a estruturar isso daí, beleza? Então, se eu abrir o meu index aqui, vamos começar pelo index. Isso daqui não tem nada a ver com o site, isso daqui é só uma demonstração de tags HTML, enfim, elas estão dispostas aqui, está tudo desorganizado, enfim. Então, como que a gente faz, né, para deixar tudo organizadinho? Antigamente, no começo da internet, você tinha apenas tabelas, né? Tudo era organizado em tabelas. Então você tinha igual uma tabela de Excel, né? Então na tabela de Excel você tem lá os heads, né? Os T-heads e você tem as colunas e você tem as linhas. Isso era feito aqui também. Eu vou demonstrar isso para vocês agora, como que a gente faz, né? Primeiro eu vou apagar tudo isso, né? E eu vou fazer a minha tabela. Então, para fazer a minha tabela, a gente faz aqui table, fecha table, beleza? E assim, como Excel, o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui a minha tabela, ela vai ter, vai começar aqui pelo nosso T-head, certo? Aqui, ó, T-head, que é o cabeçalho da tabela, T-head. E você tem aqui os nossos THs, certo? Temos aqui os nossos THs. Vamos colocar aqui. Fazer, por exemplo, uma tabela, sei lá. Vamos fazer uma tabela de nome e sobrenome. Vai. Nome, primeiro T-head e o segundo T-head vai ser de sobrenome. Sobrenome. Beleza? Então, só com isso, eu já tenho isso daqui, né? Eu tenho nome e sobrenome como no Excel. Beleza? Aí eu tenho o T-body, né? Que é o corpo da minha tabela. T-body. Beleza? Fecha aqui, T-body. E eu tenho aqui agora, eu tenho as minhas linhas primeiro e depois as minhas colunas. Então, aqui vai funcionar assim. Por enquanto, ele vai ter uma linha, certo? Vai ter uma linha e essa minha linha vai ter a primeira coluna, né? Que é representada aqui pelo nosso TD. Então vamos colocar aqui Rafael, beleza? E a segunda coluna, ela vai pegar aqui o meu sobrenome, beleza? Então, Triolo, certo? Então, tá exatamente aqui, ó, nome, sobrenome, maravilha. Aí você pode ter também um tfut, que é o footer, né? Que é o rodapé da nossa tabela. Tfut, fecha, tfut.
beleza? Isso aqui vai funcionar da mesma maneira que aqui, tá? Você não vai colocar TF, né? Você vai colocar assim. Beleza? Então ele ficaria assim, né? Na verdade, você não necessariamente precisa colocar o tfut. Você pode colocar, você pode colocar assim o nosso, como é que fala? Você pode colocar sem o tfut também. Eu acho que fica mais organizadinho, beleza? A gente pode colocar, a gente pode, igual no Excel, a gente pode fazer o seguinte, ó, border, igual, vou colocar aqui um px, tá vendo? Então ele fica com essa aparência realmente de tabela, né? Só que assim, antigamente era muito complicado para você poder para você organizar as coisas, né? Então, assim, você tinha as colunas e você tinha as linhas. Se eu quiser colocar um outro sobrenome aqui, vamos colocar, eu teria que colocar mais uma linha e mais duas colunas. Então, vamos lá, vou colocar aqui, sei lá, João, aí o sobrenome, vai, opa, vou colocar aí, da Silva, beleza? Aí ele ficaria assim. Então, funciona basicamente como o Excel, né? Você tem como que, assim, você pode colocar aqui cells padding, você pode colocar, os espaçamentos das células, né? Então, você pode colocar aqui, sei lá, 10px, por exemplo. Já fica melhor. Aí você pode colocar cells spacing. Você pode colocar aqui, vai, sei lá, vamos fazer um número maior. Tá vendo? Ele fica bem maior, né? Na verdade está muito grande aqui. Vou colocar aqui 20. Então, assim, antigamente, vou colocar até menor aqui, vou colocar até 10. Esses, esse conceito, por exemplo, de tabela, ele funciona ainda para algumas coisas. Você pode usar tabela, não é errado você usar tabela. Só que hoje, como os sites eles estão mais modernos, você consegue, eles se adequam, né, a qualquer tamanho de tela, né, seja no celular, seja na televisão, enfim, qualquer dispositivo aí, você consegue ter esse tipo de coisa. Então, com tabela, você não consegue fazer isso, porque a tabela ela fica sempre do mesmo tamanho. Por exemplo, se eu colocar essa tabela aqui com tamanho de, sei lá, widget, né, que é tamanho em inglês, widget igual, vamos colocar aqui 100%, ele vai pegar todo o tamanho, tá vendo? Então, só que assim, ele vai fazer aqui, ele vai chegar num momento que ele não vai conseguir, entendeu? Ele está redimensionando, está fazendo. Se eu colocar mais colunas aqui, ele vai ficar bonitinho. Só que, assim, eu não tenho de fato um controle sobre isso, assim, entendeu? Então, e isso fica muito estático, né? Antigamente os sites eram muito estáticos. Você pode até ver que se a gente pegar o layout do Google em 98, por exemplo, você vai ver que era uma coisa totalmente tosca, né? Vamos dizer assim, comparado ao que a gente tem hoje. Então, hoje os sites, assim, você tem muita animação e tal. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa englobar o nosso código numa div, né? Então, ó, eu vou apagar aqui a nossa... Deixa eu voltar, porque foi muito rápido. Vou apagar aqui a nossa tabela. E o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma div, certo? Uma div, gente, é assim. Eu vou mostrar para vocês, vou criar alguns elementos aqui. Vamos colocar aqui, ó, H1, fecha H1, vamos colocar aqui. Esta é a nossa primeira div, certo? Essa é a nossa primeira div e ela vai ter um Pzinho aqui, um parágrafo. Este é o nosso primeiro parágrafo dentro da nossa div, beleza?
Então, você tem basicamente isso daqui, ó. Você viu que eu fiz um H1, você viu que ele já pegou o estilo ele já pegou o nosso estilo aqui, ó. Tá vendo? Nosso H1. Então, isso é muito bacana também, que, né, qualquer H1 que tiver aqui, ele vai aplicar esse estilo, né? A não ser que a gente diga do contrário. Então, se você for, por exemplo, no inspecionar elemento, você pode ver que essa div aqui, ó, ela está ocupando um espaço, tá vendo? Ela está pegando, nesse caso aqui, ó, ela está pegando 100% do tamanho. Na verdade, ele não está nem pegando 100% do tamanho, né? Por quê? Vou explicar isso, que é importante. O body, se eu não falo para ele ter espaçamento, para ele ter margem de 0, ele, por padrão, ele pega uma margem, está pegando aqui nesse caso, ó, uma margem de 8 pixels, né? Ele está pegando margem top, margem right, bottom, tudo. Ele está pegando de 8 pixels, né? Você pode ver aqui, ó, ele está com uma margem. Para eu tirar se eu tirar essa margem, né, do corpo, ele vai colar aqui, minha div vai ficar colada. Então, a gente pode fazer isso sem problema nenhum, ó. Eu venho aqui e coloco aqui, ó, body, margem 0, tá? Vou colocar margem 0 no meu body, beleza? Ó, colou tudo. Para eu me certificar de que não vai ter nenhuma margem, nada, eu ainda posso colocar um padding 0, tá? Então, eu vou explicar para vocês mais, assim, detalhado, não com muito detalhamento, tá? Mas como funciona. Aqui, ó, tá explicando como funciona a margem, a borda e o padding, tá? Então, assim, a margem, ela é sempre externa, certo? É sempre externa ao elemento. Então, eu tenho o elemento aqui div, certo? Então, exemplo, se eu quiser colocar uma margem na minha div, eu posso fazer o seguinte, eu vou colocar uma classe na minha div, tá? Como eu ensinei no episódio anterior, ó, vou colocar uma classe, vou colocar aqui como, sei lá, container, tá? O container é meio que você usa por padrão em inglês para dizer que é o seu conteúdo principal, tá? Então, mas assim, não necessariamente precisa ser container, tá, galera? Você pode colocar assim, tipo, conteúdo, pode ser, não tem problema nenhum. Só que assim, isso é um conceito importante, né? Na comunidade de programadores, a gente sempre usa o código, a gente sempre faz o código para ser legível para outra pessoa poder mexer, entendeu? Porque você tem que entender que é o seguinte, essa ideia de que você vai prender o seu cliente com coisas do tipo assim, eu vou fazer um código só meu, personalizado, e aí toda vez que o cara quiser fazer uma alteração, ele vai vir falar comigo. Então, isso era um conceito antigo, era uma coisa que dos anos 90, quando ninguém sabia programar, né, você tinha pouquíssimos programadores, porque era pago, enfim, então você tinha era pago assim, a linguagem de programação era pago, né, antigamente você só tinha a linguagem paga, depois que foram vindo as linguagens gratuitas, né, tipo, no caso, o HTML sempre foi gratuito, vamos dizer assim, mas você tinha linguagens, por exemplo, ASP, por exemplo, Java, eram pouquíssimas pessoas que faziam na década de 90. Então, eles meio que amarravam, né? Porque só eles que sabiam fazer e tal. Então, hoje em dia, é mais assim, a pessoa te contratou para fazer o site, certo? Ou você está fazendo o seu próprio site e você quer que alguém mexa nesse site. Você fala, olha, tá nessa estrutura aqui, ó. Tá em container, tá, enfim, tá com uma linguagem que todo mundo conhece. Então, é sempre importante você já começar a programar desse jeito, entendeu? Já em inglês, já bonitinho, chamar o estilo de style, chamar as classes, por exemplo, tentar colocar o inglês e ver qual é o conceito que está sendo aplicado, porque de verdade você não vai ser nem a primeira e nem a última pessoa a mexer no seu código. Provavelmente outros programadores vão mexer, porque isso assim, a realidade é dinâmica, entendeu? Ela muda toda hora.
Então, o programador também, você tem que se acostumar com isso, você tem que ir aprendendo cada vez mais para poder agregar mais valor e não ficar dependendo de um cliente só, ou de dois, ou de três, sempre buscando mais, sabe? É assim que eu faço. É assim que eu faço basicamente todos os dias. E desde quando eu comecei a programar, eu tive que entender isso. E não adianta ficar fazendo um código super customizado, super tal, que chega na hora, aí você vai dar mais trabalho para o programador, para o outro, e ele vai simplesmente pegar o seu código, jogar no lixo e vai fazer outro do zero e de uma maneira que seja mais prática, você entendeu? Então é por isso que eu ensino desde o começo, né? Eu estou procurando ensinar esse conceito de comunidade, né? Você na comunidade de programadores, se não fossem eles, cara, provavelmente eu não estaria aqui ensinando, provavelmente eu não teria minha carreira de programador. Basicamente todas as linguagens de programação, tudo que tem aqui na internet sobre programação é gratuito. Sabe? A maioria é gratuito, a não ser que você queira um serviço personalizado, aí você precisa pagar. Mas a maioria é tudo gratuito. Entendeu? Então, por exemplo, esse Notepad++, o VS Code que eu vou ensinar depois, é tudo gratuito. Então, não tem por que a gente ficar prendendo o cliente nesse conceito antigo, sabe? Então, enfim, falando tudo isso, nossa, eu falei bastante. Vamos lá. Eu criei aqui a nossa classe container, beleza? Aí, eu venho aqui, tenho minha classe específica, não vou mexer, vamos lá. Vou mexer aqui na minha classe container. Container, beleza? Então, eu quero que o container ele tenha uma margem de... Quando eu coloco margem específica, ele muda esse comportamento aqui, né? Então, como é que vai fazer isso? Como é que a gente pode fazer isso? Nesse caso, eu estou dando uma margem de 8 pixels geral, né? Em cima, embaixo, esquerda, direita, né? Gente, uma pausinha aqui pro café, ó, que legal. Café é bom, café para programador ajuda bastante, tá? Então, assim, aqui eu estou colocando desculpa, aqui eu estou colocando geral. Mas, se eu quiser, por exemplo, colocar somente no top, né, em cima, eu posso simplesmente colocar assim, olha, top, margem top 8 pixels. Então, o que vai acontecer? Ele vai ignorar as outras margens, não vai aplicar, e vai aplicar somente em cima, tá vendo? Então, aqui a gente consegue ver. Gente, é basicamente assim, todo layout, tudo que a gente for colocar no body, aqui em HTML, aqui, o que vai acontecer? É basicamente um quadrado. Você imagina isso, que isso é exatamente isso que está aqui, ó, essa parte azul, né? E quando a gente coloca no inspecionar elemento, ele fica um quadrado. Então eu vou dando margens nesse quadrado e vou fazendo as coisas. Por exemplo, se eu colocar aqui uma outra div embaixo, sem ser, sem ser a minha classe, sem ser a minha classe container, vou colocar só uma div, tá? Essa aqui é a nossa segunda div. Segunda, primeira é ótima. Nossa, segunda div, tá? Nosso segundo parágrafo. Se eu colocar ali, o que vai acontecer? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai colocar uma embaixo da outra. Ele vai colocar uma embaixo da outra e justamente porque é isso que eu estou falando para ele fazer, você entendeu? Por quê? Porque, por padrão, as divs, elas ocupam 100% do navegador, entendeu? 100% do nosso espaço que a gente tinha aqui, 100% da nossa tela. Então, nesse caso, como está em 100%, ela vai simplesmente se adequar aqui a qualquer tamanho de tela, beleza? Mas não é desse jeito que a gente faz o site responsivo, né, que é o site que se adequa. Então isso eu vou falar mais para frente. Mas tem uma coisa aqui que eu não falei, que eu estou colocando aqui como classe, tá? A classe eu posso repetir ela para vários elementos, né? Então o conceito da classe em CSS é isso. Você pode repetir ela, mas eu posso colocar um ID, que é uma identificação. Esse ID ele é único. E aí o que vai acontecer aqui? Ele não vai mais aplicar aquilo. Por quê?
porque a identificação de ID para o CSS é diferente. A identificação de ID é um hashtag, tá vendo? Então, aí, agora, somente aqui tem um ID, é o que vai aplicar. Eu não posso aplicar dois IDs para elementos diferentes, entendeu? O ID, ele é único, é uma identificação única. Então, eu só vou ter um ID. Se eu aplicar, o que, que vai acontecer? Vamos aplicar aqui, ó. Se eu aplicar para a div de baixo, o que, que vai acontecer? Vai ver. Ó, ele provavelmente, aqui o que, que aconteceu? Ele aplicou, só que eu vou ter mais para frente, eu vou começar a ter problemas nisso, você entendeu? Porque ele vai começar a aplicar vários IDs e aí isso tudo vai ficar desorganizado, você entendeu? Eu não preciso de várias identificações únicas, eu só preciso de uma. Então, assim, se eu quiser colocar, tipo, vários IDs, eu posso colocar que essa daqui pode ser o container 2, você entendeu? Que ela vai ser um outro container, você entendeu? Então, assim, como eu mostrei para vocês, o HTML e o CSS, eles não são, não é uma coisa imperativa, né? Não é uma coisa que ele limita você a fazer o que ele quer que seja feito. Acontece que, assim, é mais uma questão de organização, né? Ele não vai proibir você não é proibido de colocar nada no HTML, você pode colocar o que você quiser. Só que a diferença é que isso vai estar na sua organização depois. E aí é aquela coisa, né? A gente é livre para fazer o que quiser, mas a gente é escravo da consequência. Então é basicamente isso. Então se você coloca o HTML lá e você coloca tudo desorganizado, depois para você organizar é muito mais complicado, entendeu? Então assim, vamos lá. Se eu tenho então as minhas duas divs, tá? Com IDs diferentes, mas vamos fazer com classe primeiro. Vamos fazer com classe, porque eu quero que seja aplicado, tá? Vamos fazer com classe. Então, assim, essa é a minha classe container e vamos aqui arrumar para ponto. Beleza? Então, vocês entenderam a diferença entre ID e classe, tá? Maravilha. Então, tá aqui com margem top. A gente pode até ver que ele está com margem top, esse está com margem top, esse também está com margem top, maravilha. Aí, agora que entra um negócio legal. Eu quero que essas divs, elas tenham, como eu estou usando a mesma classe para as duas, então elas vão ter o tamanho igual. Como que nós vamos fazer isso? Para eu colocar o tamanho de um elemento, eu vou colocar aqui, ó, o widget, né, que é o tamanho o comprimento dela, tá? O comprimento é o tamanho horizontal, vai ser, e esses tamanhos, basicamente sempre, engraçado, é basicamente sempre, né? Mas é basicamente em pixels, tá? Então, cada pixelzinho ele vai ocupar um tamanho. Então, vamos colocar aqui, deixa eu pensar. Vamos colocar aqui em 500 pixels, tá? Você está vendo que isso é a representação de 500 pixels, beleza? Então, assim, eu já mudei. Então, você vê que eu tenho um quadrado aqui de 500 pixels e outro quadrado de 500 pixels. Como que ele está pegando esse tamanho vertical, que é a altura, né? A altura. Como que ele está pegando isso daqui? Ele está simplesmente fazendo pelo tamanho das coisas aqui, tá vendo? Pelo tamanho do meu H1, que o H1, por padrão, aqui, ó, se você for ver, toda vez que tem esse user agent aqui, style sheet, é do próprio navegador, tá? Então, o navegador, ele está falando o que para mim? Ele está falando que o meu H1 ele tem uma margem, uma margem bottom, né? Uma margem bottom de 0,67 m. Depois eu entro nessa colocação aqui. Mas ele está pegando essa margem, né? Essa margem para cima e para baixo, tá vendo? Aqui fica o amarelinho ali. Quando fica o amarelinho é margem. Então ele está pegando a margem para cima e para baixo. E do meu P ele também já está pegando uma margem para cima e para baixo. A margem e o padding, eles influenciam na altura e na largura também, entendeu?
Então, toda vez que você faz uma largura, você tem que contar também com os espaços de margem e de padding, para você, porque tudo isso é calculado, tudo isso é matemático, né? Então, para você ocupar o espaço certinho, você precisa calcular essa margem e esse padding, é basicamente isso. Então, se eu quiser que essa div ela fique do lado aqui, como se fosse uma coluna, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, aí que entra a diferenciação de classes, né? Por padrão, isso aqui vai ficar como, ó, agora que a gente pode fazer o seguinte, quer ver? Eu vou fazer a minha classe com 500 px, só que assim, uma eu quero que fique para a esquerda, né? A nossa primeira eu quero que fique para a esquerda e a nossa segunda eu quero que fique para a direita. Aí, o que a gente pode fazer para diferenciar? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó. ID. Vamos colocar left, tá? ID left. Ou, vou fazer melhor ainda. Fazer melhor ainda. Eu vou criar uma outra classe. Vou colocar aqui left, que é esquerda em inglês, tá? Isso aqui vai ser float left. Ou seja, float é meio que voando, flutuando. Então, você vai ficar flutuando para a esquerda. Beleza? E eu vou colocar aqui, ó. Right, flutuando para a direita. Beleza? Então, o que eu posso fazer? O legal da classe é isso. Você pode colocar mais uma classe aqui. Então, vou colocar aqui, ó, left e vou colocar aqui right. Maravilha? Então, elas têm a mesma classe, elas vão ter o mesmo tamanho e vai acontecer tudo igualzinho como a gente previu. Então, uma está flutuando para esquerda, né? E outra está flutuando para a direita. Se eu quiser mudar, eu posso simplesmente vir aqui, ó, right, essa daqui vai ficar no right e essa daqui vai ficar no left, beleza? Então, tá vendo? Apesar da hierarquia do HTML que eu tinha falado antes, uma está em cima da outra, agora com o CSS e as classes eu posso manipular os elementos de acordo com o que eu quero, né? Então, vamos voltar aqui para o left e vamos voltar aqui para o right. Maravilha? Então, aqui você está vendo que, no caso do float, o float right ele vai simplesmente flutuar para a extrema direita e o float left vai flutuar sempre para a extrema esquerda, beleza? Como as duas têm o mesmo tamanho, ele vai pegar e vai jogar bem para lá e vai jogar bem para cá, né? A primeira div ele jogou para a esquerda e a segunda div ele jogou para a direita, beleza? Então, assim, para eu juntar essas divs, se eu quisesse juntá-las, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer o seguinte, eu teria que criar uma outra div, né? Uma div que vai englobar as duas, certo? E aí eu dou como é que fala? Eu dou uma margem, eu dou um tamanho específico para essa div e aí ela vai meio que amassar. Então seria mais ou menos assim, ó. Fecha div, beleza? Opa. Ó, então, assim, vamos pegar essas duas divs aqui e vamos fazer assim, ó. Beleza? Vamos deixar desse jeito aqui, ó, para dizer que tá. Então, se eu fizer isso, por enquanto não vai fazer nada. Ele vai simplesmente pegar um tamanho, não tem nada, enfim. Mas eu posso colocar aqui, vou colocar aqui uma classe, ó. Classe igual a wrap. Ou wrapper, ou seja, envelopamento, né? Posso pegar aqui e dizer que o meu wrapper, certo? Ela tem, vamos colocar aqui uma margem total aí de, sei lá, 15 px.
beleza? Tá vendo como aconteceu isso? Vamos colocar aqui melhor, ó. Vamos colocar aqui como display block. Por que display block? Porque ela vai ser mostrada como um bloco. Então, assim, essas divs, elas estão dentro dessa daqui, dentro da maior, certo? Eu coloquei ela como display block só para você ter uma ideia de como que isso aqui está funcionando. Aí você vê que elas já estão mais juntinhas, né? Maravilha. Aí eu posso fazer o seguinte, para elas ficarem no meio, do navegador, eu posso fazer o seguinte, posso fazer melhor, em vez de margem 15, eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar assim, vou colocar 15 px alto. Isso quer dizer o quê? Eu estou colocando uma margem top de 15, certo? Margem top de 15. E a margem esquerda e direita eu estou colocando como automática, ou seja, então ele vai pegar automático e vai colocar no meio para mim, né? O navegador vai fazer esse cálculo aí para mim. Maravilha? Nesse caso, ela ficou exatamente, ela esticou porque eu não coloquei um tamanho. Eu vou colocar um tamanho nela aqui, ó. Widget de, sei lá, 900 px. Beleza? Tá vendo como que funcionou isso? Você viu como é que ela ficou? 900 px, por que ela tá desse jeito? Porque, você lembra que eu falei para vocês que essa daqui tem 500 e essa daqui tem 500? A minha div principal, o meu envelope, vamos dizer assim, ele tem 900. Então, o que aconteceu? Ele pegou e amassou e compactou meio que isso, assim, entendeu? Então, para eu melhorar isso daqui, eu posso colocar ela... Opa! Posso colocar ela como 1000, certo? Tá vendo? Então, é exatamente isso, ó. Ela tem 1000 pixels de largura, ela tá com 0 de altura, tá vendo aqui, ó? Ela tá com 0 de altura. Por que ela tá com 0 de altura? Porque eu não especifiquei a altura para ela. Eu posso mudar aqui também, ó. Olha que legal. Posso fazer os testes aqui, ó. Position relative, ó. Tá vendo? Ela simplesmente... Na verdade, eu nem preciso colocar, porque tudo é position relative, né? Até que você defina, mas enfim. Então, você viu que eu posso englobar as minhas divs dentro de uma outra, e isso tudo eu falo, bom, quero que fique no meio do navegador e agora elas estão sem espaços, porque a minha div tem exatamente 1000. Se eu colocar, por exemplo, 1100 aqui, ó, se eu colocar 1100, o que vai acontecer? Cada div tem 500, certo? Só que como uma está totalmente na esquerda e uma está totalmente na direita, ele deu esse espaço aqui de 100 pixels, tá vendo? Então se eu colocar tipo 1050, se eu colocar aqui 1050, por exemplo, esse espaço ele diminui, tá vendo? Então isso aqui é o espaço de 50 px, 50 pixels, entendeu? Então isso é uma maneira, é um jeito de você fazer. É claro que eu estou ensinando isso bem do zero, né? Eu estou ensinando div do zero, padding, margem, position, enfim, tudo do zero. Mas assim, hoje, com o avanço do CSS, com o avanço do HTML, você consegue fazer isso muito mais fácil, né? Eu vou, na outra aula, no episódio no próximo, o que vai acontecer? Eu vou explicar como que a gente pode colocar o layout de uma maneira melhor e a gente usar frameworks dentro do CSS que ajuda muito na hora desses espaçamentos, de colocar as coisas no lugar e tudo. E assim, isso é uma maneira básica, né? É uma maneira bem básica para você entender como que funciona de fato o HTML. Então, é basicamente tudo quadrado, ele vai medir pelo quadrado, pelo tamanho do quadrado, e você pode ir colocando quadrados dentro de quadrados, e tudo que você fizer com esses quadrados,
vai afetar no funcionamento do seu site, de como as coisas vão ficar dispostas. Então o HTML é para isso, é para você marcar onde que vai ficar, onde que vão ficar as coisas, mais ou menos, né? Você vai falar, olha, maravilha. E o estilo, o CSS, ele serve basicamente para você estilizar esses quadrados e estilizar as coisas que estão dentro dos quadrados, entendeu? Então, você pode ver que qualquer site, se você for no Netflix, qualquer site, ele vai em quadrados, tá vendo? Ó, você vê que isso aqui é um quadrado, isso aqui é uma div, ó. Isso aqui é uma div, isso daqui é um campo de texto, outro campo, enfim. Então, tudo isso, você vê que é tudo um quadrado. Agora, pô, mas por que é um quadrado? Porque os nossos dispositivos, se você for parar para pensar, são todos quadrados. O celular é quadrado, o monitor é quadrado, a TV é quadrado, ou quadrado retangular, enfim, estou falando de uma maneira mais, sim, né? É sempre assim, ó. Sempre assim. Então, você não tem dispositivos triangulares, entendeu? Você não tem dispositivos. Você pode até ter dispositivo redondo. Só que você pode até fazer uma coisa redonda aqui. Você pode até fazer uma coisa triangular, ou, sei lá, ou hexagonal, ou diagonal, enfim, o que você quiser. Só que você vai sempre partir do quadrado. Entendeu? Você vai sempre partir do quadrado ou do retângulo. O quadrado ou retângulo, a única coisa que vai diferenciar é o tamanho das coisas. Então, para ficar um retângulo, você vai ter coisa mais comprida. Para ficar um quadrado, você vai ter tudo igual. Então, você vê que nesse caso, a gente dá um crédito aí para a geometria, né? Porque, tipo, a geometria ensinou a gente esse negócio de quadrado, triângulo, enfim, todas essas formas geométricas aí. Então, o HTML parte desse princípio. Você vê que não é uma coisa tão complicada, você vê que é uma coisa bem básica, bem simples, bem elementar, né? Então, eu quis mostrar para vocês como que a gente pode fazer de uma maneira bem bacana e a gente colocar basicamente dois retângulos aqui nesse caso, dois retângulos um do lado do outro e no meio da tela. Por quê? Com instruções simples de CSS. Na próxima aula, eu vou mostrar como que a gente pode utilizar outros conceitos de CSS e, isso vai melhorar muito a nossa vida, porque imagina a gente ter que escrever aqui, ó, float left, float right. A gente pode fazer isso também, mas depois isso daqui vai dando algum problema na hora que você faz, tá vendo? Já deu barra de rolagem, enfim. Então, tem conceitos que são aplicados hoje no CSS3 que eles resolveram esse problema também, entendeu? Mas é isso, gente. Eu acho que o vídeo hoje ficou um pouco longo, porque também tem bastante coisa, bastante conceito, mas a minha dica é: pratiquem bastante, procurem na internet, tem outros youtubers também falando desses assuntos, mas o que eu quero passar para vocês aqui é a base, entendeu? A base para você poder procurar, a base para você poder começar, entendeu? É como eu disse lá nos primeiros capítulos, nos primeiros episódios. Antes de você usar a calculadora, você precisa saber as operações básicas. Então é isso. Antes de você começar a fazer um site, você precisa saber como as coisas funcionam. E não adianta nada eu ficar aqui, eu ensinar para você já estilo HTML e tal, e não sei o que, papapá, e você não sabe como é que funciona a margem, como é que funciona um padding, como é que funciona o tamanho de cada coisa. E aí você fica lá, quebrando a cabeça, tipo, falando, puta, mas e aí? Agora eu faço isso, faço aquilo. E isso que eu tô te falando já é um passo enorme, porque eu não tive essa explicação lá na minha época, quando eu comecei. Então eu quebrei muita cabeça para poder entender que se tratava desse conceito, assim, entendeu? E hoje eu estou passando esse conceito para você mastigadinho, ó, beleza, pá, pá, pá. Você vai ver que o seu aprendizado vai ser muito mais acelerado do que o meu, entendeu? Então você vai ver que em pouco tempo você já vai estar muito melhor do que eu, provavelmente. É isso, gente. Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comentem, curtam o canal, sigam, se inscrevam, enfim, que tem bastante coisa legal. Eu estou me esforçando para fazer um vídeo novo todos os dias. Não sei se vocês já viram aqui, mas eu estou no quarto do meu filho chama Caio, e toda vez que a mãe dele desce com ele, eu consigo gravar esses vídeos. Beleza?
Então, gente, muito obrigado. Hoje eu fico por aqui e grande abraço.